Fala galera, eu sou o Thiago Marciano do canal A Caixa de Pandora e hoje eu vou trazer uma notícia ufológica para vocês. Solta a vinheta! Bom galera, hoje eu vim falar do famosíssimo caso A Noite Oficial dos Discos Voadores, que aconteceu em 1986 aqui no Brasil, tá? Um caso muito conhecido que ficou famosíssimo não só na ufologia, mas mundialmente, tá gente? Então, o grande episódio dessa história toda, gente, foi um sargento Sérgio Mota da Silva, que controlava os aviões de uma torre de controle no aeroporto de São José dos Campos em 1986. Ele foi a primeira pessoa, gente, a fragar uma luz super misteriosa que apareceu no céu e que não foi só a única, tá? Foi um episódio que durou muitas horas e todo mundo pôde ver. Então vamos ver como que começou o telejornalismo naquela noite de maio de 1986. Esta semana, altas autoridades militares do Brasil admitiram publicamente pela primeira vez ter visto objetos voadores não identificados, os OVNIs. O próprio ministro da Aeronáutica, Brigadeiro Moreira Lima, deu entrevista para informar que pilotos das bases de Santa Cruz, no Rio de Janeiro, e de Anápolis, em Goiás, chegaram até a perseguir e a ser perseguidos pelos objetos voadores não identificados na região de São José dos Campos, sobre o Vale do Paraíba, e trechos do estado do Rio de Janeiro. Eram 21 OVNIs, segundo os militares, que ficaram mais de 3 horas sobrevoando o território brasileiro na noite de segunda e madrugada de terça-feira. Toda vez que é detectado algum objeto não identificado, evidentemente há um processo bastante eficiente de verificar se foi alguma aeronave que está voando sem um plano de voo aprovado, etc. Mas quando se comprova que é algo diferente, as aeronaves então são acionadas. Bom gente, conheço agora passo a passo o que aconteceu naquela noite de maio de 1986. Às 8h30 da noite, um ponto luminoso é avistado pelo controlador de tráfego aéreo na torre do aeroporto de São José dos Campos, São Paulo. Um avião Xingu da Embraer se aproxima para pouso e o controlador pergunta ao comandante: "Você está vendo o ponto luminoso?" O Xingu confirma o avistamento, muda a rota e tenta se aproximar do OVNI. Quem estava no comando do avião era o coronel Osiris Silva, que voltava de Brasília depois de tomar posse como presidente da Petrobras. Eu vi um objeto luminoso no espaço, parecia um astro normal. Eu voei na direção dele e após 5, 6 minutos de voo, fiquei com a impressão de que ele começou a esmaecer, a perder a intensidade e o brilho. 9h14 da noite. O controle de radar de São Paulo registra sinais sem identificação. 9h20. O controle aéreo em Brasília confirma a presença de objetos voadores não identificados. 10h23. O primeiro jato F-5 decola da base aérea de Santa Cruz, no Rio de Janeiro. Ele carrega armamento de guerra pronto para ser acionado. 10h45. O radar da base aérea de Anápolis, em Goiás, detecta sinais no radar. Um Mirage também armado decola em busca dos OVNIs. 11h15 da noite. O piloto do primeiro F-5 a entrar em ação avista um ponto luminoso e começa a perseguir o objeto voador não identificado. Nosso objetivo justamente era esse, se aproximar e identificar. Nós não conseguimos nem nos aproximar, muito menos identificar. 11h17. Mais um Mirage decola da base de Anápolis para perseguir os objetos. 11h20. O caça F-5 recebe pela primeira vez um sinal no radar de bordo confirmando a presença do objeto não identificado à sua frente. 11h36. O terceiro Mirage sai da base de Anápolis, mas não consegue contato visual com os OVNIs. Naquela noite, 5 jatos da Força Aérea foram acionados e retornaram sem conseguir se aproximar dos objetos. Os radares do Sindacta em Brasília registraram um total de 21 sinais desconhecidos no céu do Brasil. Pois é, gente. Hoje, 30 anos depois do caso, o controlador de voo Sérgio Mota da Silva deu a sua primeira entrevista, mas ele preferiu não mostrar o rosto. Vamos ver um trechinho. Tem alguma coisa aqui no setor noreste de São José? Um farolzinho por lá? Eu estou olhando bem, o bicho está parado.
sobe nem desce, vai pra esquerda e pra direita. Tá paradinho lá. Só tô olhando, não é estrela não. É um farol. A olho nu parecia um avião. Quando coloquei no binóculo para observar, é que eu vi que ele era extremamente cintilante e multicolorido. Tinha vermelho, azul, branco, lilás, um monte de cores, com uma certa predominância do laranja, mas ele era muito bonito. O controlador pediu ao avião Xingu para tentar avistar o objeto. Eu expliquei a ele onde estava o objeto, pedi a ele que se ele tivesse avistamento, ele me informasse. Você tem maneira com ele à vista? Aqui, nós temos a ponta vista. Esse bem visível, poderia descrevê-lo? É uma estrela grande. Estrela grande e bem vermelha. Entendido, grande e bem vermelha. Controle de São Paulo será alertado. O controlador em São José dos Campos avisa ao controle São Paulo que o Xingu está perseguindo o OVNI. Positivo. Ele está perseguindo o troço. Está perseguindo o troço? Tá indo atrás. Sério, tá indo. Controle. Tá vendo? Próximo de São Paulo, já da região do radar, esse objeto simplesmente desapareceu do radar. O Xingu também perdeu contato visual com... O avião Xingu, gente, não conseguiu se aproximar e nem identificar o objeto voador. Ele retornou à base de São José dos Campos e nesse exato momento outros pontos luminosos estavam aparecendo no radar, os OVNIs. Vamos ver um pouco mais da entrevista. Mas parecem estrelas, mas o radar não pega estrelas. O que é isso? Você observa alguma mudança de cor, alguma coisa? Positivo. Tem movimento, né? Tem, rapaz, eu não sei. Pra mim, olha, aqui tá parecendo uma estrela, mas só que muda de cor bonita, rapaz. Tá vermelho, amarelo, branco, tá dando um monte de coisa. Pô, tão barato isso aqui, deve ter uns sete por aqui já pelas contas que eu tô fazendo aqui. Ainda bem que vocês estão vendo também, senão eu ia pensar que eu tô ficando doido. Pô, rapaz, tô arrepiado, meu irmão. Só dos pontos brancos afastados mais baixos. Estão entrando no alinhamento da pista, além da cidade. Tem dois altos aqui no alinhamento da pista e tem mais uns dois ou três embaixo, do outro baixo agora. Continuam se movimentando. Coisa linda, meu irmão. Pô, tá ficando bom esse negócio, viu? Tá ficando bom. O senhor Sérgio Mota da Silva, gente, ele fez uma revelação incrível. Ele tentou fazer contato com as luzes misteriosas que voavam no território brasileiro naquela noite, usando as luzes de balizamento da pista de voo. A cada vez que ele diminuía a intensidade do brilho das luzes, os objetos voadores não identificados se aproximavam. E cada vez que ele aumentava a intensidade do brilho das luzes de balizamento da pista, os objetos voadores se afastavam, aparentando estar respondendo de modo inteligente, tá? Vamos mostrar essa parte da entrevista do qual ele faz essa incrível revelação. Se eu aumentava o brilho do balizamento das luzes do balizamento, aliás, eles se afastavam. E se eu diminuía a intensidade das luzes do balizamento, eles se aproximavam. Pareciam responder de modo inteligente aos sinais que eu fazia com as luzes da pista de pouso e decolagem. O controlador Sérgio fala com o controle aéreo em Brasília. Fala, Brasília. Brasília? Boa noite, bem-vindo ao Festival dos Discos Voadores. É uma loucura isso aqui, cara. Pô, os que eu pude ver mudavam de cor o tempo todo. Vermelho, amarelo, azul, lilás, aquele festival de cores. As ocorrências terminaram já perto do nascer do dia, lá pelas 4 e pouco, 5 horas da manhã. Os últimos objetos foram vistos. Como é que tá a situação aí? Pô, rapaz, isso aqui foi um festival. E agora, como é que tá? Agora não sei o que é mais não. Você não informa nada. Positivo. Mas você não viu nada, não sabe de nada. Positivo. Bom, é muito incrível, né, gente? Eu vou mostrar para vocês agora um trecho da conversa entre os pilotos do caça e a Defesa Aérea Brasileira. Um dos pilotos era o Armindo de Souza Veriatro. Ele relata ter decolado da pista de São José dos Campos com armamento pesado, gente, pronto para ser usado contra os objetos voadores não identificados. Eu tenho contato. Convite? Foi contato. Prossiga nesse contato, caçador. Caçador passou na roda.
Bom, gente, explicando aqui um pouco para vocês as gírias usadas sobre o piloto do caça, né? É caçador passando o arrojão. Caçador, o avião caça está pronto para disparar. Está aumentando. Aumentando a distância, confirma. Afirmativo. Distância está aumentando de novo aqui. Ciente. Aumentando rápido, né? Comportamento muito estranho, ok? O capitão Viriato falou sobre a incrível velocidade dos OVNIs numa entrevista ao Fantástico. Essa aceleração, o radar de Brasília chegou a pegar na época de defesa aérea, deu aproximadamente Mach 15. Isso aí daria em torno de 15 mil km por hora. 15 mil quilômetros por hora é uma velocidade muito acima dos jatos mais rápidos do mundo, que chegam no máximo a 4 mil quilômetros por hora. Um documento confidencial do Comando de Defesa Aérea de junho de 1986 concluiu: os objetos produziram ecos nos radares do sistema de defesa e também nos jatos que perseguiram os OVNIs. Houve contato visual dos pilotos. Os objetos atingiram velocidades supersônicas e mostraram capacidade de acelerar e desacelerar de modo brusco. E a principal conclusão do relatório: os fenômenos são sólidos e refletem inteligência pela capacidade de acompanhar e manter distância dos observadores, como também voar informação. Não foi possível identificar a origem dos objetos. Bom, gente, a história é muito incrível, né? Como vocês estão vendo. Todos esses diálogos que aconteceram entre os pilotos dos caça, entre os controladores de voo que estavam nas torres em São Paulo, no Rio de Janeiro e em Brasília, todo o diálogo, gente, ele foi arquivado confidencialmente pela Força Aérea Brasileira, tá? Então foram dois ufólogos brasileiros que com muita luta conseguiram tornar que esses arquivos fossem a público. O nome dele é José Mufte Prado e Edson Boaventura, tá? O nome dos dois ufólogos brasileiros, eles também tinham arquivos confidenciais. E em troca da liberação dos arquivos da noite oficial dos discos voadores, eles ofereceram o material dele para que a Defesa Aérea Brasileira fornecesse esse material, tornando ele público, tá? Eu vou deixar aqui o link na descrição de como vocês acessar o site da Defesa Aérea Brasileira e tá ouvindo às 16 horas, gente, de áudio da noite oficial dos discos voadores, tá? Logo no começo, as pessoas cobravam R$10 para quem fosse ouvir o diálogo. Só que você não ia conseguir ouvir às 16 horas. Eles cobravam R$10 apenas 1 minuto que você ouvisse das gravações. Então imagina, né, gente, 16 horas de áudio aí, né? Isso iria se resultar mais ou menos aí nos 25 a 26 mil reais. Ninguém pagaria isso. Então eu dou graça a esses dois ufólogos brasileiros ter conseguido esse material, tá, gente? Eu vou mostrar agora para vocês como acessar aqui. Bom, galera, beleza? Agora eu vou mostrar aqui para vocês como acessar o sistema de informações do Arquivo Nacional, tá? Este aqui é o link, eu vou deixar na descrição, tá? Vocês podem estar fazendo isso no seu computador e estar ouvindo o diálogo inteiro da noite oficial dos discos voadores, tá? Você clica aqui em multinível, em pesquisa livre, né? Aí você deixa aqui do jeito que tá mesmo, todos os níveis. Aí você escreve aqui, fita cassete, já tá aqui, ó. Aí você coloca o ano que aconteceu esse evento, né? Que foi 1986 até 1986 também. Aí vocês clicam aqui em pesquisar, tá? Aguardo um pouco para o site carregar. Foi bem interessante aqui, tá, gente? Os ufólogos José Prado e o Edson Boaventura terem conseguido esses arquivos. Então ele abre aqui, tá, gente? Pouco a pouco o pessoal ainda tá postando, tá, o conteúdo. Postaram até agora a 8ª fita, né, das 16. Então ainda tem bastante coisa ainda para serem divulgado aqui. Vocês vão clicar aqui, ó, no caso, nesse CDzinho, ele vai abrir essa outra página aqui. É só você clicar aqui do lado que consegue já fazer o download, tá, gente? Como eu tenho que estar pedindo permissão para o meu antivírus aqui,
né? Ele não vai liberar, mas se você não quiser baixar o arquivo, você pode estar ouvindo ele online também. É só clicar aqui, ó, na lupinha, tá? Agora vai entrar pro povo. Então é isso, tá, gente? Você pode estar ouvindo toda a sequência aqui, ó, tudo em ordem, como começou até o momento final do evento aí ocorrido em 86, né, que ficou conhecido mundialmente como a Noite Oficial dos OVNIs. Então é isso, galera. Um grande abraço a Boa noite, bem-vindo ao Festival dos Discos Voadores.